Eu Já tem quantas pessoas aí, Lívia? Senhor, aqui no meu tá 12, parecendo 12 pessoas. 12 pessoas, né? Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pastor Tiago. Pai do Senhor, irmão Tiago. A sua internet não. Não precisa pôr só o. Acho que não, tira. Mas meus dados novos estão ligados. Aí, Pai do Senhor, presbítero Abraão. Luciene, Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deixa eu ver se tá gravando aqui, só confirmar aqui. Está gravado. Pastor Tiago, o senhor vai começar? Nós já podemos? Pode começar. Posso começar já? Valendo? Sim. Certo. Paz do Senhor a todos os irmãos. Para quem, eu acredito que não, acho que todo mundo estava aqui, eu não sei se tem alguém novo aqui. A gente está no nosso projeto de extensão, que começou sábado passado, e a gente está debatendo uns temas muito importantes. E o tema que foi debatido passado foi sobre a ética cristã, e a irmã Lívia debateu também sobre as consequências do que a inteligência artificial estava fazendo nos dias atuais. O tema que me foi proposto debater com os irmãos foi a inteligência artificial versus, no caso, a inteligência emocional. Todos nós sabemos que a tecnologia, cada dia que se passa, ela tem se avançado mais, tem evoluído mais. Eu sou muito novo e, e já peguei assim a evolução da tecnologia de uma maneira gritante. Por exemplo, tenho 27 anos. Eu lembro muito bem da época que meu pai, se ele quisesse ligar para outra pessoa, tinha que comprar o cartão de crédito, que tinha 10 unidades, 6 unidades, pegar uma fila no orelhão e fazer essa ligação, que hoje é algo tão simples, né? Então, imagina fazer o que estamos fazendo hoje, né? Uma videoconferência tem uma certa quantidade de 17 pessoas aqui reunidas, que há uns 20 anos atrás era meio que impossível ao nosso ver. Então, hoje nós temos celulares rápidos, temos acesso à informação rápida, comprovado que uma criança de 8 anos, com o celular na mão, ela tem mais informação do que um filósofo na época de Platão e etc. Então, nós estamos vendo que nós estamos vendo que a tecnologia ela tem crescido e ela tem se avançado. Consequência disso, nós temos respostas em segundos. Mas só que é o seguinte, do mesmo tempo que é bom acerca da informação, que a gente tem informação rápida nas nossas mãos, tem aumentado a ansiedade das pessoas. Muitas pessoas elas têm se tornado ansiosas e têm se tornado fragilizadas emocionalmente e sobrecarregadas por causa da época da informação rápida. Nós temos a informação rápida na nossa mão e por ser essa geração que tem a informação rápida na nossa mão, nós queremos tudo rápido. Nós vemos hoje pessoas comprando cursos de como prosperar, de como se enriquecer rapidamente, porque estão num período tipo assim, de impaciência. E aí, eu quero deixar uma pergunta para todos os irmãos que estão aqui. A tecnologia, ela tem evoluído muito, mas só quem que tem evoluído mais? A tecnologia, as máquinas, as informações ou nós que somos seres humanos? Então, nós vamos aprender rapidamente aqui sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é quando máquinas conseguem aprender, analisar e tomar decisões. Por exemplo, aplicativos, redes sociais e assistentes virtuais. Já a inteligência emocional é a capacidade de lidar com as emoções.
nossas emoções e das outras. É saber controlar a raiva, saber controlar as frustrações, é saber resolver conflitos, é ter empatia ao outro, que no caso a empatia é se colocar no lugar do outro. Resumindo, a inteligência artificial, ela pensa, e a inteligência emocional, ela sente e conecta. A inteligência emocional, ela conecta a outras pessoas. A inteligência artificial, ela pode ter várias informações, só que ela nunca vai, de fato, se conectar a outra pessoa como nós. Se colocar no lugar do outro, ter empatia e etc. O problema atual para os jovens hoje é que muitos jovens têm acesso a tudo, informação, entretenimento e tecnologia, mas ao mesmo tempo eles enfrentam a ansiedade, a comparação constante. Por exemplo, não sei se nem vem ao caso, aqui em uma barbearia que eu corto cabelo, tem um rapaz que ele faz aquelas rifas, né, de vender rifa de moto. E ele estava contando acerca de um rapaz que fazia rifa e ele se sentiu atrasado, e por se sentir atrasado, infelizmente, ele tirou a sua própria vida. Mas por que que ele fez isso? Por causa da comparação. E isso tem sido um mal para a nossa geração. Porque as pessoas, elas vão postar só aquilo que elas querem. Elas vão postar só, por exemplo, o empresário, ele vai postar só o momento em que ele está usufruindo, o momento em que tá dando certo, mas o momento das frustrações, o momento que o boleto vence, a vida real em si, ele não vai mostrar. E por conta de mostrar só a parte boa, e muitos jovens vê pessoas de 18, de 20 anos, tendo acesso a uma prosperidade tão rápido, começa a se sentir atrasado, sendo que, na verdade, ainda não está atrasado, ele está no tempo adequado. E o acesso a essa informação, o acesso a essa tecnologia, tem tornado os nossos jovens ansiosos por causa da comparação constante com os outros. E também tem criado uma necessidade de aprovação, porque vivem conectados, se comparando com essas pessoas, e na vida mesmo assim vive totalmente desconectado. Nunca tivemos tanto acesso à informação e ao mesmo tempo tanta dificuldade de lidar com as emoções nos dias de hoje. Nós vemos um crescimento muito grande da tecnologia, mas também nós vemos um número muito grande de jovens ansiosos por causa do tempo, né? Que se sentem, assim como eu falei para os irmãos, frustrados, atrasados, sendo que na verdade não estão. Já para os mais velhos e experientes, eles enfrentam outro desafio, porque eu vi até uma publicação, é o seguinte, engraçado, eu ensinei meu pai a entrar no aplicativo, mas eu esqueci que foi ele que me ensinou a amarrar o cadarço, né? Porque, tipo assim, os jovens acham tão simples logar em um aplicativo que o pai não consegue, mas só que o pai que ensinou o jovem a amarrar o cadastro, relatam um problema que os mais velhos têm de ter acesso à tecnologia, à informação. Por exemplo, meu pai mesmo, esses dias para trás, ele precisou de só pegar a localização da casa dele e enviar para outra pessoa. Ele ouviu aqui em casa aqui, enviar a localização para minha prima porque eu não dou conta. Da mesma forma que os jovens têm acesso à tecnologia, os mais velhos têm. E eles enfrentam o desafio da velocidade da tecnologia. Parece que tudo muda rápido demais, dá medo de ficar para trás, dá medo de ser substituído. E como que lidamos com isso emocionalmente? O que eu quero deixar aqui para concluir, que eu não sei até quanto tempo me resta, aí vocês levantam a mão aí se eu ultrapassar, tá? O ponto principal aqui é que a inteligência artificial, as informações, a tecnologia, ela nunca vai substituir a inteligência emocional. Uma máquina ela pode responder rápido, mas ela não vai amar de verdade, ela não vai sentir empatia real, ela não vai entender o valor de um relacionamento humano, ela pode simular, mas ela nunca vai viver. Igual a irmã Lívia tinha contado uma experiência que ela teve lá nos Estados Unidos, onde uma pessoa se relacionava com a inteligência artificial. Só que ela vai poder simular, só que ela não vai viver aquilo que ela está ali basicamente se iludindo. O futuro
ele não pertence a quem sabe mais a tecnologia, mas a quem sabe lidar melhor com as pessoas. O conselho que eu deixo para os jovens aqui, para concluir, é use a tecnologia, mas não seja dominado por ela. Desenvolva autocontrole, disciplina e relacionamentos reais. Não fique refém das dopaminas baratas que a tecnologia tem dado para os nossos jovens. Você pode ter um celular inteligente, você pode ter acesso às informações, mas você precisa ser emocionalmente inteligente também. E aos mais velhos eu deixo o conselho que aprender a tecnologia é importante, mas tem algo que nenhuma máquina pode ter: a experiência que vocês têm, o equilíbrio e a maturidade. Vocês não vão ficar para trás porque vocês carregam algo insubstituível que é a experiência de vida. A reflexão que eu deixo é: a inteligência artificial pode transformar o mundo ao nosso redor, mas a inteligência emocional pode transformar quem nós somos. E o maior perigo não é a máquina se tornar humana, é o ser humano se tornar frio como uma máquina, assim como diz a Bíblia que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Esse é a inteligência artificial versus a inteligência emocional. Espero ter trazido para os irmãos alguns pontos importantes e ter contribuído. E naquilo que eu não consegui, eu já peço perdão, quero devolver a oportunidade. Eu sou meio acelerado, né? Falei até alto, eu acho, mas obrigado. Tá ótimo, pastor Thiago. Deus abençoe. No final, nós vamos abrir aí para as pessoas, tá? Darem as opiniões, se quiserem participar. Vamos seguir com o pastor, com o presbítero Aldair? Amém. Vai abrir os comentários agora, Lívia, ou só no final mais? Alguém quiser comentar alguma coisa? Ou... Acho que não, né? Por final, né? Sim. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar sequência à nossa fala aqui, né? A nossa parte aqui, vamos explanar um pouco aqui sobre o tema de como utilizar a IA de forma ética, né? Então, na verdade, aqui tem 7 pilares aqui que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a identificar e a utilizar a IA de forma ética. Gostaria de agradecer também a presença dos meus convidados, né? Os irmãos aí que estão com a gente, né? Os meus convidados, que Deus abençoe e obrigado por estar junto com a gente. Amém? Na verdade, o tema, como utilizar a IA de forma ética. Maldaí, só uma sugestão. Se a irmã Luciene baixar o volume do celular dela, para ela não te ouvir, para ver se melhora, porque vocês estão na mesma casa, tá aí a tecnologia é boa, mas às vezes atrapalha, né? Então, se ela baixar o volume do celular dela, como ela está aí no quarto, no outro cômodo, deve estar ouvindo o senhor, né? Aí acho que vai melhorar. Melhorou aí, né? Então, vamos lá, né? Os 7 pilares de como utilizar a IA de forma ética. Primeiro, a verdade acima de tudo. A transparência. A não substituir sua responsabilidade. Respeitar as pessoas. Proteção de dados. A 6ª, usar para o bem. E a 7ª, que possamos evitar o plágio. Então, o primeiro tópico aqui, usar a inteligência artificial de forma ética, significa mais do que ter uma ferramenta que hoje em dia é muita necessidade, a gente usa bastante, né? Envolve responsabilidade, caráter e consciência das consequências, né? Então, devemos, primeiramente, a verdade acima de tudo, né? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus nos fala: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente cai em cilada, né? Por causa de, às vezes, a gente não procura buscar a verdade, a veracidade dos fatos. Aqui a palavra de Deus já nos orienta que devemos buscar a verdade, porque a verdade vai nos livrar de cairmos em muitas ciladas, principalmente nesse mundo hoje de internet, inteligência artificial. A gente tem que estar atento aí, né? Sermos mais críticos, né? Às vezes chega uma mensagem no celular da gente e a gente não pode logo aceitar
de imediato aquilo que chega para a gente. Vamos procurar ser mais críticos, né? Muitas pessoas usam IA para mentir, enganar, manipular as pessoas. Hoje em dia nós vemos aí quantos golpes que tem na rede social. Se você pegar um jornal aí, você começar a assistir o jornal de manhã cedo até de noite, é só golpe. É golpe atrás de golpe. Essa internet, a inteligência artificial, tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. As pessoas estão usando as redes sociais para estar aplicando golpes na sociedade. Tem muitos, se eu for enumerar aqui o tanto de golpes que tem na sociedade que eles estão aplicando, vou frisar apenas um deles aqui, né? No caso, o golpe do perfil falso, a clonagem. As pessoas clonam a sua imagem, né? E através disso fica ligando, copiam suas fotos, suas informações, criam um perfil idêntico ao seu e entram em contato com amigos e parentes pedindo dinheiro ou favores. Isso aqui é comum, esse golpe é um dos mais conhecidos. Mas por que é um dos mais conhecidos? É porque mais o povo está caindo nesse golpe. E por mais que seja avisado na TV, no rádio, aonde quer que seja, as pessoas ainda continuam caindo, né? Isso é rotineiro. Outra opção aqui é manipular as pessoas. Hoje em dia a internet tem um poder muito grande de fazer essas manipulações, marcar protestos, reuniões, passeatas. Isso é uma coisa que forma muita opinião. Tipo assim, na política, hoje em dia você vê essas passeatas que tem aí, esses movimentos populares, é tudo marcado pela internet, né? Hoje em dia, tudo, ninguém sai de casa em casa batendo na porta, não, é tudo através da internet, né? Devemos ter mais transparência, ser transparentes. Hoje em dia a gente sabe que com as coisas, com essa evolução da internet, está muito difícil, né? Ninguém sabe mais o que é real, o que é inteligência artificial. Às vezes tem uma foto, um áudio, um vídeo. A gente não confia, porque a gente não sabe mais o que é real. Então temos que pesquisar, né, ir atrás, para poder identificar primeiro, para poder dar uma resposta, né? Devemos estar atentos aos mínimos detalhes. Alguns exemplos aqui que eu acredito, eu não sei se existir, já tiver mais evoluído do que eu penso, os colegas aí me ajudam. Porque alguns detalhes, como o tom da voz, que transmite uma característica que só você tem. Um jeito carinhoso que você tem, às vezes, de falar com um parente, com um ente querido seu, ou um tom mais agressivo, uma brincadeira, isso aí identifica uma pessoa, um jeito pessoal da pessoa. Então, através disso, é uma ferramenta que hoje em dia a gente pode estar desenvolvendo para poder, né, dificultar essas fraudes, essas coisas erradas que estão acontecendo aí no meio da internet e a gente se prevenir, né? Isso é uma forma que a gente pode identificar e tirar proveito disso, né? Um jeito pessoal, qualquer coisa. Aí a inteligência artificial, ela não é capaz de decidir pela gente. Ela é uma ferramenta a qual a gente usa e temos que pensar criticamente e assumir a responsabilidade por aquilo que foi produzido, por aquilo que foi colocado lá na internet. Não tem como você eximir uma culpa sua, né? E dizer, foi a inteligência artificial, né? O ser humano hoje em dia, a gente tinha muito aquela mania que às vezes quando a gente erra, não, a culpa é de fulano ou de ciclano, né? Que a gente pega, quer colocar a culpa em alguém, às vezes, para se eximir disso. Agora tem a inteligência artificial. A pessoa fala, não foi eu, não, foi a inteligência artificial que fez errado. Mas não é. A gente temos que assumir a nossa responsabilidade dentro daquilo que a gente está fazendo. Uma das coisas, um quarto motivo aqui é respeitar as pessoas. Você vê que hoje tem muito conteúdo ofensivo e preconceituoso, difamatório, que as pessoas usam as redes sociais, você vê que é uma baixaria. Muitas vezes tem algumas coisas difamatórias que prejudicam, ofensas raciais,
ideologia de gênero, são inúmeros. As pessoas que às vezes não têm coragem de colocar a cara lá na tela, né? E às vezes usam as redes sociais para expressar suas opiniões, os seus anseios, aquilo que tá te incomodando, né? Um outro quesito aqui é sobre a proteção de dados e privacidade, né? Hoje em dia a gente vê que nós perdemos o nosso sigilo, a nossa identidade. Tudo está nas redes sociais. Então, estão usando, desculpa aí, um pouco gripado hoje, estão usando as redes sociais para roubar nossos dados. Eu, pessoalmente, eu tive 7 vazamentos de dados no Serasa. Vocês acreditam nisso? 7 vazamentos de dados. Eu não sei aonde que anda aí, porque eles podem usar os meus dados para aplicar golpes, para fraudar, igual muitas pessoas que eu conheço aí, seu número de celular é hackeado, é roubado, né? E começam a mandar mensagem à torta e à direita para o povo e pegando a nossa identidade, se fazendo se passar por nós, né? E temos o intuito aqui também de usar para o bem. Atualmente, vemos que esses valores morais e éticos estão sendo invertidos. A tecnologia que deveria ser usada para ajudar as pessoas, hoje ajuda os criminosos a cometerem vários tipos de roubo na sociedade. Eu acho interessante, né? Porque uma tecnologia que veio para fazer o bem, as pessoas estão utilizando para fazer o mal, né, para cometer crime, né? Tanta coisa boa que se pode utilizar com a inteligência artificial, mas as pessoas, o mal vem tomando conta e as pessoas querem usar para ter benefício próprio, né, para fazer o mal, né, atrás de se favorecer. Nesse quesito aqui, dessa questão aqui da inteligência artificial, existe um filósofo bem conhecido por todos, um escritor, professor e palestrante brasileiro que se chama-se Mário Sérgio Cortella. Ele é filósofo também. Na sua perspectiva aqui, ele relata aqui uma experiência que a gente dá para comparar um pouco com a inteligência artificial. Ele fala aqui que temos em mão uma faca e eu tenho em mãos uma faca e você tem uma maçã. Eu posso usar essa faca para repartir a maçã com você, ou eu posso usar essa faca para te tomar a maçã. Há duas questões, só que a questão não está na faca, está na questão como eu uso essa faca. A inteligência artificial é algo que a gente quer, que a gente deseja, mas que garanta a nossa autonomia. Para que ela não seja autônoma, ela tem que ser controlada para que seja automática para os nossos princípios, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, mas que ela não seja autônoma, que ela não tome a decisão por você. A inteligência artificial é uma ferramenta para um propósito, para um objetivo, que ela não venha tomar a decisão da gente, né? Então tá aí, eu achei muito válido essa experiência dele aqui, que ele relata isso aqui, porque ali na maçã e da faca, você pode usar para uma coisa, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Mas o poder da decisão, ela está na minha mão, ela está na sua mão. Não é verdade? Isso aqui nós que decidimos para quê? Temos que saber usar com sabedoria a inteligência artificial, usar ao nosso favor, mas que ela não venha nos controlar, não venha nos dominar. Na segunda parte da minha fala, o tema é como discernir o verdadeiro do falso, né? Temos aqui algumas questões aqui que podem nos ajudar a identificar para que a gente não caia em armadilhas, que não caia em ciladas. O primeiro dela é ter um senso crítico, desconfiar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é muito desconfiado de tudo. Eu falo, mas hoje em dia a gente tem que ser desconfiado de tudo mesmo, com essa tecnologia que a gente tem aí, e devemos ter uma habilidade essencial hoje, né? Existem 9 pontos aqui a serem observados. Desconfie da emoção exagerada. Alguém te liga, manda uma mensagem. Esse aqui também é um grande quesito aqui que está enganando o povo. Muitas vezes está com raiva, está com urgência. Isso aqui facilita muito os golpes nas fake news. Emoção.
às vezes na emoção ali, ela te impede de pensar. Aquele momento rápido, tá sequestrando um parente meu aqui, manda um dinheiro aí, tô precisando aqui, tô na fila do banco, tenho que fazer um Pix aqui. Nessas condições aqui de pressa, às vezes você não analisar, você corre o risco de cair numa fraude, de ser enganado. De verificar a fonte a qual quem publicou isso. Será que é um perfil confiável ou é desconhecido? Tem algum histórico? Já foi pesquisado por outras pessoas? Você tem que analisar ali o perfil da conversa, né? Procurar confirmar se é uma informação verdadeira. Normalmente aparece em várias fontes. Quando é uma informação verdadeira, tem várias fontes ali que vão agregar ali, que vai te ajudar a ver se essa informação é verdade ou não. Verificar se o endereço está correto, se os links estão encurtados ou estranhos. Não inserir dados pessoais sem certeza. O que chega, eu acredito que não só para mim, mas eu acredito que para vocês também, deve chegar muitos links aí. Chega a mensagenzinha lá assim, clica aqui nesse link, tal. Entendeu? Às vezes assim, você às vezes acessa esse link aqui, compra não autorizada no seu cartão. Lá, às vezes, nem cartão de determinado banco você tem e estão marcando lá, conta não autorizada no cartão. Isso aí você tem que estar atento, a gente tem que estar de olho, né? Analisar os conteúdos, tem uma forma também da gente se eximir desses erros, é ver, parece assim, tem muitos erros de português. Às vezes o golpista lá, ele coloca de uma forma diferente, uma forma muito sensacionalista, tipo assim, de urgência, você não vai acreditar, promete algo bom demais, irmãos. Vamos desconfiar desconfiar de coisa muito fácil, coisa que às vezes parece um favor. É o golpe do Pix, é o golpe do bilhete premiado. Tem tanto golpe aí que se apresenta na sociedade. Esses são sinais clássicos de falsidade, né? Tenta ligar diretamente para a pessoa. Se é alguém conhecido pedir dinheiro, eu acho muito estranho a pessoa às vezes liga, pede dinheiro. Ali você vai encontrar um jeito pessoal da pessoa que vai te perguntar alguma coisa ali, né? Às vezes uma pessoa amiga, conhecida sua, manda um áudio aí para mim, liga para mim aqui, fala alguma coisa aí. Uma vez um determinado rapaz aí tentou me aplicar um golpe. Ele falou assim, faz um Pix aí para mim e tal. Aí eu desconfiei, eu falei assim, rapaz, fala no áudio aí, manda o áudio aqui para mim. Até hoje estou esperando esse áudio dele, até hoje esse áudio não chegou aqui. Era golpista, tentando aplicar o golpe na gente, usando os dados de outra pessoa, o perfil tudinho, a imagem bonitinha, mas ele escreveu comigo através de mensagem digitada. Quando eu pedi, manda o áudio aí para mim, sumiu, virou fumaça, né? Então é um dos quesitos que a gente deve observar. Hoje em dia, os bandidos estão tentando ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro na malandragem, sem fazer esforço, né? Na vida boa, lá de sua casa, de sua residência, tentando aplicar os golpes, né? Mas isso aí, irmãos, é culpa, muitas vezes, a pessoa, nossa, eu vou dar um certo valor, vou dar, tipo assim, vou dar 5 mil reais, vou ganhar 50 mil, vou ganhar 1 milhão de reais, né? Aqui, a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 10, que diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Ele descreve aqui que o desejo de enriquecer leva muitas pessoas a tentações, a armadilhas e à ruína, né? Essa ganância por causa do dinheiro, que a pessoa fala, não, vou investir tanto, vou ganhar tanto. E facilita para os bandidos, porque eles sabem que as pessoas, muitas delas, têm um coração ganancioso. É como falar no popular, tem um olho grande, está querendo ganhar fácil, ganhar um dinheiro fácil. E dinheiro não é ganhado fácil, se vocês sabem disso. Dinheiro é ralado, dinheiro é trabalhado. Você não ganha dinheiro fácil, ninguém sai dando dinheiro para ninguém na rua, distribuindo dinheiro fácil para ninguém. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nessa nossa live aqui. Gostaria já de passar a oportunidade para a próxima palestrante aí. Que Deus abençoe
a cada um. Amém? Amém. Pai Senhor para todos os irmãos. Então, vamos estar dando continuação à nossa live. O tema que me foi proposto fala sobre como nós devemos definir os limites e impor a ética cristã nas ações da inteligência artificial. Para nós definir esses limites e aplicar essa ética cristã, né, no uso da inteligência artificial, exige, meus irmãos, de nós que nós possamos compreender essa tecnologia. Né? Nós devemos estar atentos, né? Como o Aldair já tinha dito, sobre todos esses golpes, sermos vigilantes, sim, nós temos que vigiar o tempo todo. A palavra de Deus mesmo nos ensina, né, que nós devemos vigiar, né? E o que a gente pode ver é que o mal, o Tiago fez pergunta e eu também vou fazer, né, pergunta para os irmãos. Vocês acreditam que o mal está na rede social ou naqueles que usam a rede social? Né? Toda essa inteligência, né? Porque as pessoas, pelo seu mau uso, causam o que era para ser bom, eles estão prejudicando mais as pessoas, causando golpes, como o Aldair já tinha dito, e tantos outros, né? E a gente vê que ali eles perderam totalmente a noção do que seria ética, porque é uma ferramenta que deveria ser usada com ética. No início da outra live, o pastor Paulo, ele comentou sobre a ética cristã e a ética secular, né, que elas são diferentes, porque a ética cristã ela está baseada nas verdades absolutas da palavra de Deus, né? E já essa ética secular, o homem ele se baseia em sua razão, né? Na sua moralidade. E aí eles vão se perdendo, né? Porque aquilo que é moral para eles, para mim, no caso, se fosse uma questão da ética secular, pode não ser moral para o outro, né? E aí é que acontece as divergências, né? Entre pensamentos, né? E por que não dizer também guerras, né? Por essas divergências do que seria ético e do que seria moral, não é verdade? Uma das coisas que eu estava observando, eu estava fazendo minhas pesquisas, é sobre Santos Dumont, né? Que foi conhecido como o pai da aviação. Ele criou, né, a aeronave. E o que mais decepcionou ele, porque foram produzindo, né, em série a sua criação, mas usaram a sua criação para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? E os estudiosos dizem que ele se suicidou justamente por tanta decepção, né? Por saber que a sua criação não foi utilizada, né, para bens maior, né, para fazer o bem, mas sim para fazer o mal. E é importante a gente saber aqui como utilizar tudo aquilo que veio para nos beneficiar, não é? Quando o Senhor criou o mundo, em Gênesis 1, 26 e 28, ele falou que nós devemos dominar, nós devemos, né, sujeitar, né, tudo aquilo que viesse para nós, que lá na criação, na obra da criação, ele diz que nós tínhamos que dominar e não sermos sujeitados, né? É o que está acontecendo hoje nos nossos dias com relação às redes sociais. Infelizmente, muitas pessoas elas se deixam ser dominadas ou perdem a noção, né? Elas estão perdendo a noção de quem eles são. Como um filme foi proposto para nós, eu assisti aquele filme e achei uma loucura,
pessoas se relacionando com uma máquina, pessoas que se distanciam, que não têm... Elas não conseguem olhar mais no olhar do outro, elas não conseguem conversar com outros, elas precisam estar escondidas, né, de trás de falsos perfis, para poder conseguir se relacionar. E a gente vê o quanto isso tem sido de grande malefício para as pessoas, para os usuários, né? E essa questão da comparação também, né? Como foi dito, as pessoas se comparam sempre, o Tiago falou, né? As pessoas sempre colocam coisas boas, né, na internet, como se a vida, né, fosse só esse mar de rosas, né? E na realidade a vida ela tem seus dias difíceis, né? Nós temos os nossos dias difíceis e é importante a gente usar essa ferramenta, sim, para poder também estar propagando, né, as coisas boas, estar vigiando também para não expor demais a nossa vida, porque tem pessoas que vai tomar um cafezinho, tira uma fotinha lá, sabe? E tudo que vai fazer, eles tiram uma fotinha e jogam nas redes sociais. E isso aí é perigo para a própria vida da pessoa, porque ali elas estão, tem pessoas que estão seguindo elas, ali eles já vão passando adiante, para frente. Então, nós devemos ter esse cuidado, né, de não estar passando, né, expondo a nossa vida, né? Nós devemos ser vigilantes. A palavra de Deus diz que temos que ser vigilantes, né? E a questão aqui, como foi proposta para mim, para nós impor, né? Impor sobre a questão da inteligência artificial, nós temos que colocar certos limites, né? E nos livrar de certas tentações, porque as redes sociais, elas têm coisas boas e coisas ruins, e nós devemos reter aquilo que é bom. A própria palavra de Deus diz que nós temos que reter o que é bom, né? O irmão Joabson está aí, o presbítero Joabson, ele usa bastante as redes sociais para quê? Para propagar o evangelho. Sempre pelas manhãs ele está colocando versículos, né? E dando uma palavra, né, de conforto, dando uma palavra de ânimo para nós, né? Ele está sempre usando as redes sociais, né, em prol da propagação do evangelho. E essa é a questão, irmãos, que nós devemos estar atentos, é saber usar as redes sociais para o crescimento do reino, né? E não para passar adiante mensagem que nós não sabemos de onde veio, nós não sabemos se é verdade ou não, e nós passamos a estar aliados com aquelas pessoas que fazem os fake news, né? Então, nós devemos ter todo esse cuidado de sabermos usar com sabedoria, né? Tudo aquilo que vem nas nossas mãos, nós devemos usar com sabedoria, para não poder, né, errar como os demais. E ter esse certo discernimento, né? As redes sociais, elas trazem muitas tentações para nós, né? O mal, eu creio, na Vou minha tomar um banho aqui, só concepção, que esperando o ele mal sair para não mim me está arrumar aqui. Vou deixar na esse rede povo aqui e vou me social em arrumar. si, mas na própria pessoa que usa, né? Nós é que temos o poder de escolha. O que nós vamos acessar ou não. Porque uma vez que nós acessamos aquilo que não é do agrado de Deus, aquilo que a nossa ética cristã, né? Porque a nossa ética cristã está baseada nos princípios da palavra de Deus. Se nós não usarmos, né, essa rede social com sabedoria, será malefício para nós. Nós também podemos cair nas tentações. O próprio Jesus, ele foi tentado no deserto e ele ali ensinou, né, que ele podia resistir toda aquela tentação, mesmo sendo lícito, ele podia, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E a palavra de Deus, ela está nos ensinando que tudo está ao nosso acesso e cabe a nós, né? A nós sabermos separar as coisas.
Quem sou eu, né? Quem sou eu diante da sociedade? Quem sou eu nas redes sociais? Quem sou eu na igreja? Quem sou eu na minha vizinhança, né? Nós devemos saber que nós somos a imagem de Cristo, né? E nós temos que ter esse cuidado para a gente não envergonhar, né? Aquilo que nós estamos pregando, porque se nós pregamos Cristo em nossas vidas, nós temos a responsabilidade de poder ter uma vida de sinceridade, uma vida de integridade. É isso que a palavra nos ensina. E mais ainda, e ter um cuidado de como nós vamos usar as redes sociais quando ninguém está nos vendo, porque nós achamos que ninguém está nos vendo, mas tem um que vê todas as coisas, né? E nós temos que ter essa consciência, né? Essa consciência que Deus está ali nos olhando, que Ele está nos vendo. E eu penso no tempo da graça, que antes era o tempo da lei. No tempo da lei era diferente. Hoje, na graça, nós temos muito mais responsabilidade de saber o que nós estamos acessando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando. Porque se nós pregamos um Cristo, se nós pregamos o Evangelho, mesmo que nós não sejamos pessoas que falam no altar, mas nós pregamos com os nossos comportamentos, né? Com aquilo que nós usamos, com aquilo, né, que nós falamos ou que passamos adiante, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu agradeço a minha oportunidade que eu tive e espero ter sido clara. Obrigada. Claríssimo. Mais Glória a alguém? Deus. Agora nós vamos abrir para as perguntas, né? E para alguém que quiser dar uma sugestão, dar aí a sua contribuição Abra o também. microfone aí, Lívia. Está aberto. Está ouvindo? Ouviram? Não? Sim, estou ouvindo. Ah, sim. Quem quiser dar uma contribuição para o debate, por favor, fiquem à vontade. Nós temos mais 15 minutos. Lívia, só mais um pouquinho que gostaria de falar. Eu gostaria de poder estar dando oportunidade para o pastor Kleber. Pastor Kleber é o nosso pastor, né, da igreja, e o irmão Joabson também, para eles poderem ficar à vontade, para poder estar falando. São pessoas que têm bastante conteúdo. Tá vendo a sua câmera, não? Calma. Microfone, pastor. Abra o microfone aí. Você não vai com a câmera. Não está, minha câmera é isso aqui, ó. A câmera é aquela, ó. Agora sim? Agora sim. Paz do Senhor para todos. Esse aqui é meu. Uma alegria, um prazer poder estar com vocês aqui. Me perdoe o atraso. Eu saí para uma missão aqui e quando cheguei, já cheguei atrasado. A minha fala vai ser rápida aqui. É uma fala de gratidão, de um conceito de admiração, né? Porque eu estou vendo o irmão Aldair, mas a irmã Luciene junto com vocês aí, né? E eles agora fazendo esse seminário junto com vocês, e eu, de perto, tenho visto, né, e percebido o crescimento, o desenvolvimento deles, né? A dinâmica da fala deles, do conhecimento que Deus tem dado para eles. E a realidade é que acaba que a gente está aprendendo com vocês aqui, né? Domingo passado nós tivemos a irmã Luciene na nossa escola bíblica dominical e ela exerceu um ministério de ensino ali muito fundamental, muito importante, de um grande crescimento, né? Me estimulou ali em uma mensagem de Deus ali através daquele ensino. Então eu estou muito feliz, né, de poder participar com vocês aqui de temas tão importantes, né, como ética cristã, como inteligência artificial,
Esses dias eu falei com os dois alguma coisinha, né, que a gente acaba aprendendo, né, e gera em nós essa visão de Deus, né? Eu falei para os dois, e o tempo é tão pouco, eu vou deixar para o Joabson também falar um pouco. Eu falei para os dois que acaba que eu vi a inteligência artificial no livro de Gênesis, né? Quando a serpente teve um encontro com aquela mulher diante daquela árvore, né? A árvore da vida, né? E aí a serpente teve a oportunidade de falar com ela, e ela ocasionou uma dúvida. A serpente ocasionou na mente da mulher, da Eva, uma dúvida. E aquela dúvida foi a oportunidade que a serpente teve de continuar serpentizando a mente dela. E deu a ela uma ilusão de ótica. A mulher que tinha ali um acesso àquele jardim já tinha passado quantas vezes ali de frente àquela árvore, e não tinha visto nada demais. Mas naquele momento em que a serpente falou para ela e ocasionou aquela dúvida sobre o conhecimento, ela teve uma ilusão de ótica e ela viu o que ela ainda não tinha visto. E a inteligência artificial nada mais nada menos do que o concreto disso, né? Do que uma máxima. Hoje a inteligência artificial traz para nós um concreto, que a gente tem esse acesso, sabendo dessa ilusão de ótica, e acaba caindo, né, nesses embaraços, né, nessa armadilha do inimigo, como a Eva caiu. Então, no meu ver aqui, simples, né, no meu conhecimento tão minimizado diante do conhecimento de vocês, eu percebo que a IA, a inteligência artificial, foi manifestada ali no Jardim do Éden, né? E acabou que levou o casal à queda, e aí todos nós sabemos, né? Então, o que a gente precisa ter é uma vigilância muito grande com essa ferramenta, né? Que nesses últimos dias tem enganado muitos. Eu ouvindo o Aldair falando, a realidade é totalmente essa, né? Se essa palavra dele aí fosse compartilhada com muitas outras pessoas, muita gente ia se livrar de tantos golpes, né? De tanta falha, de tanta situação que nós passamos nesses últimos dias aí. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, deixa eu ver se estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou com fone de ouvido aqui, porque eu estou no trabalho, mas estou me alimentando aqui do conhecimento de vocês. Primeiramente, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus aí pela vida de todos, né? Claro, mas especificamente aqui do irmão Aldair, da irmã Luciene, que Deus possa abençoá-los. E principalmente, né? Que as tecnologias vindo da parte do Senhor possam cada dia mais adentrar no coração de vocês. E é um tema muito bom, né? Eu falo de tecnologia é tipo chuveiro molhado, porque a minha vida é feita de tecnologias. Eu hoje posso dizer até mesmo, aproveitando os 10 minutos que nós temos aqui, até pontualizei aqui algo muito importante, estava aqui ouvindo os pastores, os irmãos comentando desde a aula passada, o pastor Paulo que frisou o tema, que bem na verdade a temática sobre a ética cristã e a ética secular. E o que me chama muita atenção, irmãos, é a respeito da ética cristã e o mundo artificial e a igreja, né? Porque hoje, o pastor Kleber, que é o nosso pastor, ele tem conhecimento de causa, ele sabe muito bem disso, o tanto que é o mundo artificial, se tratando das coisas legais e boas, tem ajudado a igreja, né? No sentido das comunicações via WhatsApp. É claro, meus irmãos, que nós somos conhecedores
É claro que eu não sou um teólogo como vocês, mas a gente pode entender a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que naquela época não tinha o WhatsApp, né? Naquela época não existiam as tecnologias nas quais nós temos hoje. Naquela época as pessoas utilizavam os mensageiros, né? Que era pago e destinado simplesmente a mandar uma mensagem. Hoje não, hoje é um WhatsApp, uma chamada de vídeo. E assim, tanto que a inteligência e a IA, as tecnologias e a ética cristã, que nada mais é centrada na palavra do Senhor, tem ajudado, né? E eu estava até analisando na situação do ministério, né? Porque até mesmo Deus, pela sua misericórdia, me usa um vaso de barro para ministrar a palavra de Deus, e isso me ajuda bastante, irmãos. É claro que muitas pessoas, elas pegam a inteligências artificiais, as informações nas quais temos em nossas mãos, e muitas pessoas estão se perdendo, né? Estão se perdendo nesses princípios, porque eu sou daquela época da Bíblia, de alimentar a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de tudo. Mas hoje, quantas pessoas, né, estão aproveitando as inteligências artificiais para deixar de lado a busca constante pela revelação vinda da parte do Senhor. Então, eu sempre falo que nós como servos e servas do Senhor, temos que se atentar bastante para isso, né? Para não deixar o mundo virtual, as inteligências artificiais, tudo de tecnologia quebrar nossos princípios, nossa raiz, que é a Bíblia Sagrada. Porque nós temos tudo em nossas mãos, né? Oxalá, né? Se o que nós temos hoje tivesse na época de Jesus. Meu Deus do céu. Imagina os discípulos com as tecnologias nas quais nós temos hoje. Então, assim, hoje a inteligência artificial, as tecnologias têm ajudado muito a igreja. Muito, 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 muito. Hoje tem os data shows, hoje tem as bíblias digitais, né, e os esboços, que me ajudam bastante, mesmo porque eu tenho um certo problema de visão, e eu uso muito o tablet, não como uma muleta, mas, na verdade, tem essa questão de visão, como me ajudou as inteligências, as tecnologias, né? E hoje, se a gente for entender e fazer e buscar, a gente vai entender que esse ano, irmãos, o que vai haver de inteligência artificial vai ser um absurdo. Esse ano vai haver uma tecnologia grande demais, assim, uma abrangência muito grande, porque esse ano, cada dia, né, cada momento vai crescendo muito mais. Mas nesse ano a gente vai ver muita inteligência artificial sendo usada no mundo da política. Os políticos vão gastar menos dinheiro. É claro que vão pagar as pessoas para fazer a questão das inteligências artificiais. Mas porque pega uma foto sua, pega uma foto do Valdair, pega uma foto do pastor Kleber, pega um vídeo com uma foto do pastor Kleber. Eu peguei um dia desse, peguei uma foto do pastor Kleber, uma tecnologia absurda. Eu pus o pastor Kleber de terno verde, terno azul, terno vermelho. Teve um dia que eu falei com um amigo meu, o amigo meu Eudes, eu falei assim, Eudes, me dá uma foto sua aí. Aí eu falei assim, mano, por quê, Valdo? Manda aí, moço, manda um negócio aqui. Rapaz, que terno bonito. Eu mandei aqui pro meu produtor, até falou que é muito bom para fazer os vídeos e as gravações de DVD. Então, assim, a inteligência artificial é uma benção, né? E, assim, eu fico muito grato a Deus, porque Deus tem colocado essas ferramentas em nossas mãos para a gente usar para as coisas boas. Todos os dias, eu posto nos devocionais de 1 minuto apenas, né? Para não tomar muito tempo das pessoas. E, assim, eu fico muito alegre porque vocês colocaram uma temática digna de aplausos, entendeu? E vocês têm desfrutado do conhecimento de vocês baseado não na ética secular, mas baseado na ética cristã. E, claro, se tratando da ética cristã, centralizada na palavra de Deus. Então, quero louvar Deus por cada um de vocês. E não, é como a Bíblia fala, não deixa a chama apagar, não deixa esse assunto deixar de lado, não, porque é um assunto muito importante.
para vocês, para nós todos, e principalmente para os servos do Senhor. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. E deixei aqui os 4 minutos aqui para alguém fazer a doxologia final, né? A saudação final. Que Deus abençoe a todos. Alguém mais, gente? Temos só 3 minutos. Eu gostaria de dizer, agradecer a todos, né, minha fala aqui, que participaram do debate. É muito importante, é um tema de extrema relevância. E eu quero pedir a vocês que respondam o formulário para nós. Esse formulário vai junto com essa avaliação de vocês, vai junto com o nosso relatório aí para o professor, tá bom? Então, é muito importante que vocês façam aí essa avaliação desse debate. Deus abençoe a todos. Se alguém mais queira falar, pastor Paulo? Estamos terminando bem aqui, graças a Deus, né? Parabéns aí ao time. Obrigado aos amigos, aos irmãos, pastor Kleber, que entrou aí, de muita importância para nós, né? Hebreus 12. A gente deixar esse embaraço, né? Muitos pontos positivos, mas não deixa de ser um grande embaraço para as nossas vidas. E o escrito aos Hebreus convida a igreja para correr uma carreira com paciência, né? Existe uma proposta de Deus para a igreja. Então, nós temos que focar nessa proposta de Deus para a igreja, entendendo que a gente deve priorizar a ética cristã, sempre priorizar a ética fundamentada na palavra, porque o que o Joabson falou aí é muito importante. Esse ano vai ser um turbilhão de informações e essas coisas todas podem esbarrar na porta da igreja. Nós já estamos lidando com isso hoje. Se alguém perguntar onde que tudo isso aí afeta a igreja, né? Onde que isso esbarra na igreja? Olha a quantidade de homens que já estão pregando aí sermões que a IA criou, né? Homens que estão ensinando sermões que a IA fez. Então, muitos estão deixando, né, de fazer. Um minuto, está terminando aí. Muitos estão deixando de fazer no nosso modo tradicional, né? Muitos estão deixando de permitir Deus, né, revelar a palavra e estão pegando aquilo que está pronto, que o próprio nome diz que já é superficial, né? Ou seja, é vago, é vazio. Então tá aí. Deus abençoe a todos, que nós possamos estar atentos. Um forte abraço a todos, no nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Presbítero Abraão, em nome de Deus. Deus abençoe. Obrigada. Pastor Cléo, obrigado. Tchau, gente. Pode ser. Pode ser. Deus.